Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rosinha e estamos aqui para mais uma história que está num livro muito especial, que é a Bíblia Sagrada. Bom, ontem nós estávamos falando da história de Moisés. Essa semana o combinado é que vamos falar da história de Moisés desde o nascimento até a libertação do povo hebreu lá no Egito. Ontem, Moisés, ele ficou lá no palácio com a princesa e ele cresceu e ficou um homem formoso, forte, e agora vamos ver o que acontece com Moisés. Vamos lá? Primeiro vamos conversar um pouquinho com ele. Lembra que ele está lá no palácio. Moisés. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois é, eu cresci. Meu nome é Moisés. Deus me escolheu para ser o libertador do povo hebreu. Nossa, que missão difícil! Mas vamos lá. Ele está no comando e nós vamos conseguir. É isso aí, pessoal. Preste atenção na história, hein? Tchau! Oh, Moisés, hein? Tô tranquilão, Moisés, viu? Vamos ver o que aconteceu então com Moisés? Olha só, nós vamos falar sobre as 10 pragas do Egito. A história de Moisés, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Lembra que o povo de Israel está sendo escravizado. Deus deu a Moisés sinais de que ele não estava só. Moisés e Arão é o irmão de Moisés, seu irmão, foram falar com Faraó várias vezes, mas o coração de Faraó sempre estava endurecido e ele não permitia que o povo de Deus saísse. Então, Deus enviou 10 pragas para aquela terra, a fim de que Faraó deixasse o povo ir. Vamos conhecer Faraó? Faraó. Vamos ver Faraó. Faraó, o pessoal quer te conhecer. Nem adianta. Não vou deixar ir. Não importa. Não quero saber. Eles não irão. Vai ter que ficar aqui, sendo meus escravos e pronto. Viram como que Faraó era? Assim ele ainda parece estar muito bonzinho, ele era muito mais chato. Mas sabe, ele não contava que o poder de Deus estava na vida de Moisés e de Arão, o seu irmão. E aí, é nessa hora que nós vamos começar a falar das 10 pragas. Hoje nós vamos falar das 9 pragas. E amanhã eu vou falar da 10ª praga e junto com ela a Páscoa que aconteceu lá no Egito. Tudo bem? Vamos lá? Bom, quando Moisés foi chamado por Deus para ser libertador de Israel, do povo hebreu, aí ele foi falar com Faraó. Só que o Faraó não deixou o povo ir. E aí, sendo assim, Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixasse mesmo o povo sair. E isso que aconteceu. Toda vez que Arão e Moisés, Arão é o irmão de Moisés, os dois iam falava com ele até prometia que depois deixaria, mas não deixava. E sendo assim, Deus mandou uma primeira praga no Egito. Sabe o que é praga? É uma coisa ruim, algo como se fosse um castigo, uma correção para uma pessoa que precisa aprender alguma coisa. Faraó não estava disposto a aprender, não. Mas vamos lá? Então, Deus enviou a primeira praga. A primeira praga foi que Deus transformou toda a água do Egito em sangue, principalmente a água do rio Nilo. Rio Nilo é um rio muito importante lá no Egito. E aí os peixes morreram, o mau cheiro aconteceu, porque toda a água do Egito se transformou em sangue. Já imaginou, criança, você ir na torneira da sua casa e ao invés de sair água, sair sangue? Que horror! Mas essa praga não amoleceu o coração de Faraó, não. Sabe o que ele falou? Vou mostrar para vocês. Não vai.
não vou deixar ir. Desse jeito. Ele até prometia para que aquela praga cessasse. Ele falava: tá bom, Moisés, fala para o seu Deus que dessa vez eu vou deixar vocês irem. Mas ele não deixava. Sendo assim, Deus enviou mais um castigo, a segunda praga. Dá para ver direitinho aí? Um monte de sapinho. É a praga das rãs. Foi a segunda praga. Gente, imagina você indo deitar, tem rã na cama. Você vai no banheiro, tá cheio de rã. No sofá, na sala, no quarto, e você resolve esconder embaixo da cama, que não é possível, lá não vai ter rã. Tinha rã. Tinha rã em todo o Egito. Era uma praga. Praga é uma coisa muito ruim e quando vem muita. E isso que aconteceu no Egito. Muitas rãs. E aí, Faraó falou até que ia deixar o povo sair para que aquela praga cessasse. Mas mais uma vez ele mentiu e não deixou o povo ir. Sendo assim, a correção continuou. A terceira praga. Olha que absurdo, crianças. A terceira praga. Vocês já sentiram aquela coceirinha na cabeça? Aquele trem coçando. E aí sua mãe pega e taca remédio e passa pente fino. Piolho. Lá no Egito, eles tinham pavor de piolho. Eles eram tão apavorados com piolhos que eles raspavam a cabeça porque eles não queriam piolhos. Mas aí Deus os castigou enviando piolho. E aí o Egito inteiro ficou se coçando, cheio de piolho. Olha só o piolho aqui, ó, tranquilão na cabeça do amiguinho aqui. Porque o mundo era deles, era a praga dos piolhos. Vocês já imaginaram? Todo mundo com piolho na sua casa? Sua mãe, seu pai, o cachorro, o papagaio, o tio, o vovô, a vovó. Gente, é um horror. É igual uma pandemia isso, misericórdia. Então, essa praga também aconteceu lá no Egito, que foi a terceira praga. E aí, Faraó disse que ia deixar o pessoal ir se a praga cessasse, mas ele não deixou. Ele falou isso só para que Deus cessasse com aquela praga. Sendo assim, Deus é Deus e Deus enviou uma quarta praga. Não é porque Deus é ruim, e sim porque Faraó era desobediente. Então, a gente tem que ver o lado das coisas. Ah, mas Deus mandando tanta praga, papai do céu, é tão ruim assim? Não. Faraó que era desobediente. Deus estava sendo justo. Legal? Entenderam? Aí veio a quarta praga. Na quarta praga, mosca. Tá tudo que é lado. Você tá paradinho. Mosca daqui, mosca de lá, de cima e de baixo. Todo lugar a gente tinha mosca. Praga das moscas. Para todo lado. O Egito era pura mosca. Vamos acelerar isso aqui, porque ainda tem a quinta praga. Essa quinta praga, ela foi cruel porque Faraó continuou. Vamos lá ver o que ele falou, né? E aí, né, Arão, Moisés chegava, falava para ele que o Senhor, o Deus de Israel, falou para ele libertar o povo dele do Egito, mas ele falava: não vou libertar. O povo tem que trabalhar para mim, serem meus escravos. Sendo assim, Deus o castigou com mais uma praga, a sexta praga. Essa sexta praga dá muita dó, porque os animais morreram. Quando a gente desobedece, não é só a gente que sofre, não. Os animais, as pessoas que estão à nossa volta sofrem. Por isso que às vezes a nossa cabecinha dura faz o coleguinha sofrer, faz a mamãe sofrer, faz o papai sofrer, o titio, a titia, por causa da sua cabeça dura. Então a gente precisa fazer o quê? Pensar nos outros. Faraó não estava pensando por causa da cabeça dura dele, não porque Deus era mau, mas sim por causa da cabeça dura de Faraó. Os animais também morreram. A vaquinha, a ovelha, o boi, o cavalo, tudo morreu. Os animais também morreram. A sexta praga, porque Faraó continuou não deixando o povo sair do Egito, era a praga das feridas no corpo.
dava um monte de ferida, lepra no corpo. As pessoas ficaram todo mundo dodói, todos ficaram dodói, todos. E aí, ó, menos o povo hebreu, só o povo que desobedecia a Deus. E aí, ó, tudo dodói, tudo passando mal, porque não obedecia a Deus, todo mundo com ferida pelo corpo. E então veio a 7ª praga, porque Faraó continuava com seu coração duro, igual pedra. Deus enviou a 7ª praga. A 7ª praga é a praga que Deus mandou uma chuva de pedra. A Bíblia fala saraivada. E olha só, aquela chuva terrível, uma chuva forte, violenta. Vocês imaginem uma chuva muito forte? Dá medo, não dá? Faz estragos, estraga muita coisa. Às vezes, uma chuva muito forte até mata pessoas. Então, aconteceu uma chuva muito forte assim. Gente, uma continuidade de coisas ruins acontecendo no Egito. O Egito, que era um lugar rico e muito poderoso, agora estava vivendo uma ruína. Tudo por causa da desobediência do homem. E aí, quando isso acontece, precisamos parar e pensar por que isso está acontecendo. Mas Faraó continuava com a sua cabeça dura e não obedecia. Então Deus enviou uma 8ª praga. Um grilo sozinho é até bonitinho, né? Mas vocês imaginam um monte de gafanhoto, um monte de grilo voando tudo de uma vez. Um monte. Aí eu não gosto nem de imaginar, gente. É terrível, é terrível. E essa foi a praga dos gafanhotos no Egito. Eles comeram todas as lavouras, se é que tinha alguma coisa ainda. E era grilo para tudo que é lado, sabe? Era um horror. Então, essa foi a 8ª praga. E agora, nós vamos falar na nossa história de hoje a última praga de hoje, porque a 10ª praga a tia vai contar amanhã e junto com a história da Páscoa lá no Egito. A 9ª praga aconteceu, continuando por causa da desobediência do nosso colega lá, trevas para todo lado, uma escuridão total. Se a luz estiver acesa e você fechar o olho, você sente que ainda está claro. Não é verdade? Pode fazer esse teste aí na sua casa, fazer igual o tio Paulo, faz o teste aí na sua casa. O que acontece? Você sente que ainda está claro, porém, essa escuridão não era essa não. É uma escuridão, a Bíblia fala que era possível pegar, apalpar, sentir, de tão forte, a palavra é densa, pesada, aquela coisa terrível, trevas, total trevas. Eles tiveram que ficar em trevas, por causa da desobediência de Faraó. E aí, Deus enviou uma 10ª praga. Só que aí, essa daí a tia vai contar amanhã, tá bom? E hoje a história não foi só para trazer notícia ruim, não. Porque tudo isso faz parte de um processo de libertação de um povo que estava sofrendo no Egito, de um homem que foi criado, foi livre da morte para salvar o povo do Egito, que é Moisés, que teve que enfrentar junto com seu irmão, mas com Deus na frente de tudo, o temível Faraó. Esse não tá tão temível assim, mas ele era mau e não deixava o povo ir. Então, aí chegou o Faraó nessa 9ª praga e falou, Moisés falou para Faraó, desculpa, gente. Faraó, Deus falou para você deixar o povo ir. Porque se você não deixar o povo ir, a 10ª praga morrerá todos os primogênitos do Egito, inclusive seu filho, o herdeiro do trono. O quê? Jamais! Não libertarei esse povo! Ah, é? Amanhã nós vamos ver isso. Me aguarde. Viu a história? Amanhã ele vai ver se vai libertar, se não vai. Porque quem comanda as coisas, às vezes o homem pensa que é ele, mas não é não. É o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é o Eu Sou, a Bíblia fala. Que falou para Moisés falar, o grande Eu Sou falou para você libertar o meu povo.
E é assim que funciona. Vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso? Eu falo e você repete, tá? Ó, tia Rosinha vai falar e você vai repetir aí no sofá, ou se você estiver sentadinho no chão, na cadeira, onde você estiver. Repete com a tia, tá? Papai do céu, muito obrigado por essa história. Me ensina a obedecer. Não me deixe ser como o faraó, cabecinha dura, e fazer tanta gente sofrer por causa da minha desobediência. Papai do céu, assim como o Senhor fez aquele povo passar por essas 10 pragas e libertou o povo de Israel, liberta a gente também dessa maldição do Covid-19, que como as 10 pragas tem sido algo muito terrível para nós. Liberta nossas vidas disso, pela tua infinita misericórdia e graça. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, crianças? Deus abençoe vocês e até amanhã, tá? Amanhã será a última parte da história do nosso bebê Moisés lá de ontem. Só que agora, o libertador de Israel. Um abraço, crianças. Beijo da tia Rosinha e até a próxima. Tchau!